galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. E eu sou o Marcelo Gualberto. E se você ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com uma mulher fantástica, até porque esse podcast estava precisando de mais uma presença feminina, né? Estava precisando, cara. Forte, do digital. Ela que tem 9 anos de experiência com digital, inclusive, foi de social media a dona de agência de 8 dígitos faturados e 30 mil vendas online. Gente, de quem eu tô falando, Marcelo? Seja muito bem-vinda. Débora Pereira! Aê, muito obrigada, pessoal. Um grande prazer estar aqui. Espero poder contribuir muito com o podcast aqui, falando sobre marketing, falando sobre vendas. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tô empolgada. Estamos empolgados. Já tô sentindo que vamos aprender muito hoje. A Carol já falou hoje mais cedo que ela tava sentindo que ia ser um bom dia hoje. A energia tá justificando. Mulher tem disso, né? Feeling. Sentiu, né? Exatamente. Conectou ali. Então... Conectou fácil. Mas Débora, 9 anos de experiência nesse mercado é uma vida inteira, né? Então eu tô curioso pra saber como era o mercado quando só tinha mato. Então conta pra gente um pouco da sua jornada, da sua trajetória. Como é que você se achou no marketing digital? Hoje eu tenho uma agência de lançamentos e eu lanço infoprodutores. E nesse tempo aí, né, 9 anos de digital, né? Quando eu cheguei, de fato, era tudo mato. E uma coisa engraçada é que a internet ela é muito democrática, ela tem espaço para todo mundo. E isso que é o bom da internet, né? Para você que tá aí querendo, às vezes acha que não consegue se encaixar em um lugar, calma que na internet tem o seu espaço. Pode ser. Então, assim, a gente vai aqui. Então a internet tem espaço para todo mundo. Eu, no caso, eu sempre fui uma menina extremamente tímida. Muito, muito tímida. E na escola, eu tinha um problema muito grande com autoestima. Então, eu sempre me achava muito feia. Eu tinha muita espinha, sabe? Aquela adolescência, aquela fase que... fase sofrida, né, gente? Quem nunca? Minha testa, esqueça tudo que você já viu. Eu tinha muita espinha na testa. Eu nem sei o que aconteceu. Então, eu sofria disso, cara. Eu te entendo. E eu também tenho estrabismo, né? Eu sou vesga. E aí... os meninos da minha escola me zoavam muito por conta disso. E aí eles, inclusive, chegavam, desenhavam assim, tipo, um olho em cada... pegava uma folha e desenhava um olho em cada canto. Tipo, me zoando, sabe? Falando, olha como que é a Débora. Então, assim, eu sempre tive muito esse problema com a autoestima, de fato. Nunca me achava boa em nada. E eu até tinha aquela imagem da menina nerd, né? Eu usava um suéter branco, assim, tipo, todo... fechado aqui. Andava com uma tiara também. Tinha óculos também. Então, assim, eu tinha aquela imagem da nerd. Porém, eu não tinha as notas da nerd. Porque eu era muito ruim na escola. Muito ruim mesmo. Então, assim, eu cheguei a tomar bomba na escola. Então, eu repeti a 8ª série. E eu lembro até que quando eu fui... né, quando tive esse episódio, quando eu fiquei sabendo que eu ia tomar bomba, eu tava chorando no meu quarto, assim, de noite. E aí, meu pai chegou no meu quarto e perguntou, filha, o que você tá chorando? O que tá acontecendo? Aí eu, não é nada não, pai. Só tô chorando mesmo. E aí, porque pra mim era uma vergonha muito grande de ter que chegar assim e contar pros meus pais. Falei, olha, vou ter que repetir o ano. Nossa. E aí, foi aquilo, a minha primeira experiência que eu vivi que eu decepcionei meus pais, sabe? Meus pais não me sentiram decepcionados, assim. Era mais a forma como eu via com que eles iam me ver, sabe? Então, eu tive essa experiência. Tipo, cheguei e falei, cara, decepcionei meus pais. E aí, pra mim, foi a primeira vez que virou uma chavinha, sabe? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu não posso ficar, nesse papel de vítima, que eu tinha na questão da autoestima, que era, isso me pegava muito. E ainda tinha nota muito ruim na escola. Então, assim, eu comecei... eu dei um jeito na escola. Não que eu fui na nota 9, né? Depois disso. Eu tirava nota 7, 6 ali, o mínimo pra passar. E eu tinha também um desejo muito grande de querer ficar rica. Eu queria ganhar dinheiro. Isso era uma coisa que sempre passou pela minha cabeça. Que eu falei assim, cara, eu quero viver experiência. Eu quero, poder ir no restaurante, pegar o prato que eu quiser. Eu quero poder fazer viagens incríveis. E aí, eu cheguei... falei assim, chegou a hora de escolher a faculdade. Na minha época, existia 3 cursos que você podia escolher pra você ganhar dinheiro. Ou era direito, ou era engenharia, ou era medicina. Algum desses 3 cursos. Uma pessoa que tomou bomba na escola, escolher engenharia e medicina,
Complicado. Não vai rolar, né? Então, a única coisa que tinha pra mim era fazer o direito. Eu falei assim, então eu vou fazer direito, porque é assim que eu vou ganhar dinheiro. E aí, beleza. Passei no sufoco ali na faculdade, no vestibular, mas consegui passar. E aí, comecei a faculdade e tal. E aí, eu peguei... E eu ficava no estacionamento da escola não, da faculdade, eu ficava olhando os carros dos meus professores. E aí, tinha um professor, assim, que eu olhava, assim, tinha um carrão. Só que, o cara era velho. E aí, eu falava assim, pra eu ficar rica, eu vou ter que esperar anos. Vou ter que levar anos pra eu ficar rica? Eu não quero, entendeu? Tipo assim, aí começou a falar assim, cara, o direito não é pra mim. E aí eu tava até um dia voltando da faculdade, e aí eu comecei a pensar nas pessoas mais ricas, assim, né? Falei assim, cara, o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, com o que eles trabalham? Eles trabalham com internet e eles trabalham com marketing, tecnologia. Eu falei assim, cara, acho que esse pode ser um caminho pra mim. Porém, eu ainda tinha muito aquele negócio de que eu não achava boa o suficiente. Eu não achava que eu ia conseguir. Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha... Isso era em 2013. Putz, eu não vou saber, mas é, sei lá... 14. 22 anos. 14 não, uns 20 anos. 2012 eu tinha 18. Eu tava com uns 22 anos, mais ou menos, ali. Show. Acho que é na fase da faculdade ali. 20 anos, 22. Então, eu não sou boa de matemática. Nem eu, definitivamente. E aí, eu sei que... Aí começou a virar essa chavinha pra mim. Só que eu ainda tinha muito aquele desafio da questão da minha autoestima. E aí, eu falava assim... Cara, beleza, empreender é legal, tal, né? Eu já vi que as pessoas mais ricas eram empreendedoras, mas eu não via aquilo como pra mim. Eu falava assim, cara, eu não tenho especialidade em nada, não sou boa em nada, não falo bem. Tipo, era tudo aquilo assim, eu falava assim, cara, não é pra mim. E aí, uma vez, uma pessoa, inclusive, falou que a única forma de eu ficar rica era se eu casasse com um cara rico. Não acredito. Nossa, que tipo de mentalidade é essa? Nossa, que comentário desnecessário. Desnecessário, Eu queria né? muito que essa pessoa estivesse assistindo esse podcast agora, inclusive. Eu já também, eu falei assim, ó, Não é? deu certo. É isso. E aí, eu sei que ela me falou isso, essa pessoa. Só qual que era o ponto? Nem casar com um cara rico eu achava que eu podia. Porque eu falei assim, pra você casar com um cara rico, você tem que ser inteligente, tem que ser bonita. E nem isso, eu falei assim, putz, nem casar com um cara rico eu consigo. Então, o esquema mesmo vai ser ter que trabalhar, ter que dar meu jeito, ter que dar meus pulos. E foi aí, então, que eu já não queria mais o direito. Eu falei, quero empreender e tal. E o digital é o caminho, né? O internet é o caminho. E nisso, eu comecei a trabalhar com o meu irmão. O meu irmão é o Samuel Pereira, do Segredos da Audiência. E lá nessa época, era mais ou menos, sei lá, 2014 ali. Ele ainda não era grande, né, como é hoje e tal. Então, era tudo muito recente o mercado, assim. Era um mato o mercado. E aí, e você fala assim, nossa, eu vou largar o direito pra trabalhar com digital, a galera fala assim. Meu Deus. Era uma coisa, Tá tipo... louco. Se já é loucura hoje. Então Imagina já. em 2014. Não dava nem pra Naquela imaginar época- como isso ia funcionar, né? É. Não, naquela época era... É porque hoje se fala muito de resultado, tipo, 7 dígitos. Aquilo lá não existia, a gente falar sobre R$1 milhão faturado na internet. Não existia. E aí eu sei que meu irmão chamou pra eu trabalhar como social media na empresa dele. E eu comecei a trabalhar ali. Comecei, tipo, fazia posts e tal. E, ó, gente, isso é tão antigo que não usava Instagram, era Facebook. Nossa. Eu era social media de Facebook. E aí, tava ali, fazia os posts e tal. E eu comecei assim, cara, não é que direito não é que a internet, que empreender pode ser uma oportunidade pra mim? E foi aí outra chavinha que eu virei, sabe? Por muito tempo, eu fiquei lutando contra mim. Eu fiquei lutando sobre quem eu era. Tipo, cara, beleza, eu não falo bem, eu tenho autoestima baixa, eu não me acho bonita, eu tenho espinhas. Mas beleza, tipo, supera isso, sabe? E eu falei, cara, eu vou gastar minha energia pra eu poder, tipo, crescer na vida, sabe? Então, assim, até uma dica pra quem tá ouvindo é, tipo, pare de lutar contra você, pare de lutar, tipo, com aquilo que você tem, sabe? Tipo, com seus defeitos. E foque naquilo onde você vai, de fato, gerar energia, gerar resultado pra você, sabe? Perfeito. Então, assim, sempre pare de lutar, sabe? E a partir do momento que eu parei de lutar contra mim, contra aquilo que eu tinha, contra os meus defeitos, as coisas começaram a fluir, sabe? Legal. Perfeito.
Muito Isso bom. é muito legal, que tem muito a ver com aceite a realidade como ela é e a partir disso faça algo. Exatamente. Verdade. Não é querer ser o que não é ainda. É porque tem muita gente que fala assim, não vou começar no digital porque eu não tenho estrutura. Não vou começar no digital porque eu não tenho câmera. Não vou começar no digital porque eu não falo bem. Para de lutar, sabe? Só começa. É só uma conversa começar. interna tão negativa, né? Você fica gastando energia com isso, né? Exato. Né? E parece que a gente tá sempre em estado de luta também. Né? Exato. É. E não precisa ser assim. Não precisa, Não precisa. ser assim. Tem aquela questão, tipo, meu pai, né, meu pai é militar, então ele sempre fala com as pessoas, e aí, guerreiro, tudo bem? Só que essa pessoa não tá em guerra, né? Ela não sim. tá, então, pô, mas tem um total carinho e respeito na palavra dele, mas o arquétipo que é transmitido pra pessoa é que ela tá em guerra. Então, às vezes, você vai falar com um amigo e fala, nossa, mas você é guerreiro, hein? E o cara, ele fica orgulhoso, não, mas eu sou guerreiro, eu passo pelos problemas. Mas se ele se identifica com essa ideologia do guerreiro, ele vai sempre precisar guerrear. Então, tipo, eu não quero ser guerreiro, eu quero que minha vida Exatamente. seja fácil. Perfeito. Não seja fácil, entregue, mas eu não preciso passar por guerras o tempo inteiro. Então a gente fica muito nessa questão de lutar, às vezes era só abrir mão, tá de boa. É do só jeito que aceitar, é. né? É isso. Exato. Aceita o que aceitar. é e vai em busca do que não é e que você quer conquistar. É, exatamente. E aceitar não significa, porque às vezes as pessoas falam, eu não posso aceitar. Mas aceitar não significa que você vai ficar na zona de conforto e não vai Exato. trabalhar Exato. pra mudar aquilo, Perfeito. sabe? É aceitar e beleza. Aceito, mas agora eu vou mudar essa situação. É, a partir disso, o que é que eu vou fazer, né? Exatamente. Legal. Débora, eu tenho uma dúvida pra você. Hoje você é especialista em lançamentos, né? Que é uma estratégia de pico de vendas. Muitas pessoas confundem como se fosse um modelo de negócio. É uma estratégia de pico de vendas. E é a estratégia talvez mais utilizada no marketing digital inteiro. Eu vou fazer um lançamento para lançar um produto. Então, aproveitando que a gente está com um especialista em lançamento, quais são as etapas de um lançamento digital? Olha, tem 3 etapas, as 3 principais etapas. A primeira é chamada de pré-lançamento. A segunda é a primeira é pré-lançamento, a segunda é pré-lançamento e a terceira é a etapa de vendas. E aí, o que é cada uma dessas etapas, né? Boa. Vamos falar sobre isso, vamos comentar sobre isso. A primeira, onde a gente entra do pré-lançamento. Essa, inclusive, eu já mando que é a etapa mais importante de um lançamento. Se você quer ter resultado, foque no pré-lançamento. O que é? Vamos fazer uma analogia aqui com um casamento. Boa. Então, o que é o casamento? É um evento ali, 2 pessoas resolvem casar. O que envolve o casamento? Envolve preparativos, envolve mandar convite para os convidados, envolve, enfim, fazer toda a decoração. Você tá nesse processo, né, Carol? Você sabe como é que é. Eu não tô muito, né, porque eu não vou fazer festa, mas o Mas- planejamento do evento viagem tá rolando. Então, rola... Tem todo um preparativo Sim. ali, todo um momento. E as pessoas que são da sua família, seus amigos, eles também entram nessa vibe, nessa energia. Tipo, vai acontecer alguma coisa. Sim. E aí, vamos pensar no lançamento como se fosse um casamento. Então, o pré-lançamento é aquela etapa onde você precisa avisar as pessoas que vai acontecer algo. Então, é o momento onde você vai mandar o convite para seus amigos, para sua família e falar: gente, vou casar. Decidi juntar aqui as escovas dia tal e dia tal vai acontecer uma coisa. Então, essa fase é a fase onde a gente faz a chamada, a captura de leads. Então, é onde a gente vai chamar as pessoas para participarem do nosso evento. E aí, além disso, dentro dessa fase, a gente tem uma coisa que a gente chama também, que é a nutrição da nossa base. É o momento que você vai ficar ali, deixando aquela base aquecida. Então, assim, você vai deixar as pessoas que se cadastraram no seu evento, ou falando aqui do casamento, as pessoas que vão lá para o seu casamento, depois disso, o que acontece? Começa os preparativos. Então, o seu convidado, ele vai começar a falar, não, então eu preciso pensar na roupa, preciso pensar no Como que cabelo, eu vou? como que eu vou, preciso Que comprar o presente eu vou dar. presente. Então, essa fase onde a pessoa fica pensando no evento. Então, você que faz um lançamento tem que deixar a sua lead, as pessoas que se cadastraram no seu evento, da mesma forma, na mesma energia, sabe? A pessoa tem que ficar assim, cara, vai ter o lançamento tal e eu preciso me preparar, preciso me arrumar, preciso... Então, assim, é a fase de nutrição que a gente chama. E aí vem para a segunda fase, que é a fase do pré-lançamento, que é a fase ali onde começa as aulas ao vivo. Então, você sempre vai chamar as pessoas para uma série de aulas ao vivo, para um webinário, para uma live, enfim. Então, você vai chamar as pessoas para essa live, para essa aula ao vivo.
E ali, geralmente, a gente usa uma estrutura de 4 vídeos, 5 vídeos. Eu tenho um lançamento que tem 7 vídeos. Uou. Então, assim, não é uma, tipo, Regra. uma regra. Que, você só pode usar 4 vídeos, não. Não é bem assim, mas o ideal, geralmente, as pessoas usam 4 vídeos. E aí, nesses 4 vídeos, são vídeos onde cada vídeo tem um objetivo. Cada vídeo, você vai levando a sua audiência, pensando como se fosse num funil, aumentando o nível de consciência dela. Então, a lead, né, a pessoa que se cadastrou ali pro seu evento, ela, às vezes, não sabe que você tem uma solução, não sabe, não te conhece, não sabe nem do problema que ela tem, por exemplo, pode gerar alguma coisa. Então, essas suas aulas ao vivo é justamente para isso, para você ir aumentando o nível de consciência da sua base, das pessoas que cadastraram, e para você fazer com que elas vão sentindo também engajadas a ponto de querer comprar de você. E aí é onde a gente chega na fase final de um lançamento, que é a fase onde vai acontecer o casamento. Onde vai chegar o dia, onde a pessoa vai ali, vai comprar, vai, enfim, abrir o carrinho. Então, basicamente, essa é uma estrutura de um lançamento. Ele consiste na pré-lançamento, que é a fase de você captar e nutrir suas leads, e nutrir a base. A fase onde você tá ali na conscientização, que é a fase do pré-lançamento. E, por fim, é só partir pro abraço, é só Felicidade. ouvir as comissões caindo ali no aplicativo. Olha só, Nice. eu tenho uma dúvida aqui sobre uma parte mais técnica, mas antes disso eu queria entender como é que você foi de social media para trabalhar com lançamentos. Legal. Como é que aconteceu essa transição? Legal, É uma Carol. grande transição essa. né? Sim. Foi um momento ali, né? Então, eu comecei como social media em 2014. Tava trabalhando ali com meu irmão e tal. Só que, e aí eu já me apaixonei pelo marketing. Eu falei, cara, marketing é o negócio que eu quero. E aí eu comecei a estudar muito. Só que eu não parei a faculdade, eu me formei em Direito. Então, assim, eu tava no meio da faculdade, mesmo assim, continuei e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu também estudava marketing. Então, eu comecei a estudar Russell Brunson, Frank Kern, estudava muito conteúdo gringo, porque não tinha. Hoje, a gente tem muito acesso. Na época, não tinha tanto acesso a conteúdo. Então, putz, olha só, aqui o podcast da Quify é um MBA em marketing, né? Então, assim, a gente não tinha acesso a isso quando a Sim. gente fazia, quando eu tava lá no início. Então, eu escutava muito também, estudava Érico Rocha, Bruno Piscinini, muita gente ali fazia os cursos e tal, e devorava, né? E aí, beleza, eu estudava, até que chegou, eu fui num evento de marketing, Segredos da Audiência ao vivo, e conheci um carinha lá. Conheci um rapazinho lá, que tava bonitinho. E aí, é o meu marido hoje, né? Nós casamos. Ele tá ali só de Ele tá só ali mandando coraçãozinho. E aí, eu conheci esse carinha lá no evento. Inclusive, ó, já vai a dica pra quem tá querendo encontrar uma pessoa. Olha aí, grande dica, hein? Tá querendo desencalhar? Vai em um evento de marketing Vai. digital. Olha aí. Exatamente, tem evento aqui, Quify, ó. Exatamente. Vai no evento digital, presencial. Por quê? Sabe por quê, Carol? Por quê? Porque você vai encontrar as pessoas que estão na mesma energia que a sua, Boa. na mesma Exato. mentalidade. Exatamente. Entendeu? Cara, às vezes você não vai encontrar a cara metade no Tinder, Exato. mas num evento de marketing digital. Tem tudo pra acontecer. Aqui temos um caso real. Não, além de mim, a minha cunhada também foi no Olha aí. evento e conheceu o marido dela lá. Olha Exato. só. Que é a irmã do meu marido. Quem precisa de Tinder hoje em dia? Quem precisa? É só ir pra um evento. É só pro evento que rola. Então, assim, a gente se conheceu lá no evento. Poucas semanas a gente começou a namorar. E aí, em poucos meses, a gente falou assim, vamos empreender juntos. A gente deu a louca. Falou assim, que a gente queria casar. Então, eu falei assim, mas pra casar precisa de dinheiro, né? Sim. Então, a gente falou, vamos, então, achar um jeito de ganhar dinheiro. E aí, a gente falou, vamos juntar aqui as nossas habilidades e vamos abrir uma empresa. Então, com poucos meses, eu já estava abrindo um CNPJ com o meu namorado, até Olha então, isso. namorado. E aí, a gente falou assim, beleza, mas o que a gente vai fazer? A gente quer ganhar dinheiro, mas... E aí, qual que é o caminho? E aí, a gente falou assim, cara, por que a gente não lança cursos? Tipo, tava ali um burburinho, tinha gente falando de lançar curso e tal, né? O mercado ainda era muito recente, mas por que a gente não lança? E a gente falou assim, beleza. Tipo, do nada, tipo, vamos. Uhum. E aí, a gente até que chegou no ponto onde a gente queria lançar idiomas. E aí, depois eu posso falar um pouco mais sobre
por que o nicho de idiomas. A gente fala mais sobre marketing, Show. sobre mercado. E aí a gente falou assim, beleza, vamos lançar um curso de idiomas aqui. E a gente pegou e encontramos uma youtuber. Ela tinha um canal com 14 mil inscritos, a Adriele, que é a nossa sócia até hoje. Isso em 2016 a gente encontrou. E aí a gente se encontrou ela, tal, mandando uma mensagem ali. Falei, oi, tudo bem? Quer lançar um curso? E aí a gente, enfim, vendeu a ideia pra ela. Ela topou, a gente fez uma sociedade. E aí, então, a gente começou a lançar curso de espanhol. Foi o primeiro curso que eu lancei. E até hoje a gente lança aí, vendendo cursos de espanhol, curso online. E como é que vocês dividiram as atividades? Porque até então você tinha experiência como social media. E o Sérgio, como é que vocês fizeram essa junção? Cara, a gente é bem generalista. Uhum. Então, assim, eu era social media lá na empresa do Samuel, mas eu fazia tudo. Legal. Eu era pau pra toda a obra. Então, Então você assim, já tinha um background de conhecimento ali. Então, assim, precisava fazer tráfego, eu fazia. Precisava fazer... Eu só não fazia... Era design. Fazia construir página, mas de resto eu fazia tudo. Legal. E o Sérgio também, porque o Sérgio ele já trabalhava com digital, ele já tinha lançado um curso ou outro. Então, ele já tinha uma experiência também. E aí, a gente era muito generalista, assim. A gente, tipo, cara, a gente conseguia fazer... O que tinha que fazer, eu falei assim, não tinha tempo ruim. Só falei assim, cara, eu vou dar meu jeito aqui. Então, assim, eu sempre fui de muito dar meu jeito. Falei assim, cara, mesmo que eu não sei como fazer, eu vou procurar na internet, vou dar o jeito. Então, assim, a gente se uniu isso, mas a gente fez uma divisão. Eu fiquei mais na parte de copy e gestão das tarefas ali. E o Sérgio, ele ficava mais na parte de tráfego, a parte de fazer imagens, página. Então, a gente fez essa divisão. E a especialista, ela cuidava do conteúdo e cuidava do curso, que depois a gente veio a lançar. Legal demais. E por falar em copy, já que é uma das suas especialidades, conta pra gente, aproveitando que estamos aqui com uma pessoa que entende do assunto, se você tem algum tipo de método pra criar ofertas. E como é que você faz isso, trazendo uma perspectiva simples pra galera que tá assistindo agora. Tudo começa no público, Carol. Boa. Não adianta nada você querer fazer a oferta mais linda, o produto mais lindo, se você não entende... Se você não tem definido qual público você vai servir. E aqui, ó, o que eu falei? O público que você vai servir. Porque a ideia, às vezes, a pessoa, ela... Cara, a pessoa não pode ter audiência ainda. Ela fala assim, putz, mas que público que eu vou servir? Como que eu vou criar um curso se eu não tenho ninguém aqui no meu Instagram, se eu não tenho audiência? Então, você faz até quase uma projeção, sabe? Então, assim, ó, quem eu quero servir? Com quem eu posso me conectar? E aí, a partir disso, a partir de você definir o seu público, definido, o que é definir público? É falar, você pode fazer tanto a questão geográfica do público, fazer o desenho ali, falar, o meu público mora no Sudeste, tem sei lá quantos anos, é mulher, fazer esse desenho, quanto também mais focado para a questão de dores e desejos desse público. Então, ali você vai desenhar, então, por exemplo, vamos pensar aqui num público, mulheres... de 25 a 30 anos. A gente tá fazendo um curso aqui de confeitaria. Boa. Vamos ensinar essas mulheres a ganhar dinheiro com confeitaria. Então, o que a gente vai fazer? A partir disso, a gente vai desenhar quais são as dores e quais são os desejos em relação a esse tema. E aqui é muito você se colocar no lugar do público e também conversar com esse público. Então, rodar pesquisa. Então, toda vez que a gente vai começar um projeto novo, a gente roda pesquisa. Então, às vezes você pode chegar com... Às vezes você fala assim, cara, com quem que eu vou rodar essa pesquisa? Se você já tem uma audiência, você pode rodar no seu Instagram, pode rodar ali para sua base de e-mail também. Ou você pode chegar nas pessoas e falar assim, essa pessoa tem potencial para ser um público meu. Você conhece, com certeza você conhece alguém assim. Você chega e fala assim, você pode responder essa pesquisa aqui no Google Forms? E ali nessa pesquisa que você vai rodar, é justamente perguntando, assim, quais são as suas dificuldades, o que você deseja alcançar. E a partir do momento que você entende isso, que você entende, fala assim, não, o público quer isso, aí que você vai criar uma oferta. Legal. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma ideia muito boa de um produto que eu vou lançar aqui, só que ela não sabe se a audiência quer aquilo. Então, aí que tá o erro. Porque aí, às vezes, vai flopar as vendas, né? Não vai rolar a venda. Exato. Porque você não conseguiu encaixar o público na sua oferta.
Então, a gente fala muito sobre construção de oferta, é você entender o que o seu público precisa, o que o seu público está buscando. A partir disso que você vai fazer tudo. Construir conteúdo, construir uma oferta, construir, enfim, o que for o caso ali de você construir. Perfeito. Então, primeiro define o público. Exatamente. Legal. Agora, vamos supor que você preparou o lançamento. Você sabe com muita clareza quem é o seu público, estruturou um bom pré-lançamento, fez o pré-lançamento com todas as etapas e abriu o carrinho. Mas o lançamento flopou. É uma coisa que pode acontecer. Não deu certo. Vamos supor que esse lançamento que você fez tudo direitinho não deu certo. Você faz alguma coisa em relação a isso pra tentar salvar? Ou é um lançamento perdido? Porque assim, vamos supor que você tem um orçamento. Você botou aquele orçamento ali e não vingou. Pra muitas empresas do digital que estão começando agora, é toda a energia que elas têm ali e vai matar a empresa. Então vamos supor que o lançamento não deu certo. O que é que você faz? E abriu o carrinho hoje e não vendeu. O que fazer quando um lançamento não dá certo? Essa é a pergunta de milhões, né? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque acontece. Eu já tive experiências assim. Já tive experiência que eu abri carrinho achando que ia ter resultado extraordinário e teve um resultado bem ruim. Já aconteceu. Mas o que a gente faz nessa situação? Bom, a primeira coisa é você pesquisar, é entender, é fazer um debriefing, que a gente chama. Então, esse processo de estudar o que deu errado no seu lançamento, ele vai muito de você, primeiro, avaliar como estava a sua copy, como estava a sua comunicação. Então, eu comecei aqui, né? Antes eu falei sobre a questão do público. Então, provavelmente, a sua comunicação não estava bem alinhada ao seu público. Então, assim, a parte de você conhecer muito bem o público vai justamente nisso. No resultado de um lançamento, quando ele vai ruim, é porque você não criou, não gerou uma oferta que o seu público estava precisando, estava querendo. Então, além de você ter muito bem alinhado, entender essa sua comunicação ali, de estar com a audiência engajada e querendo de fato comprar, então, de você entender muito bem os desejos da sua audiência, pode ter acontecido, tipo, cara, minha audiência chegou muito quente, chegou muito aquecida, tipo, você falou assim, vai bombar. Só que também não bombou. Pode acontecer esse caso também, da audiência estar muito aquecida, mas a sua oferta não estava condizente, não estava alinhada com aquilo que o seu público estava procurando. Então, assim, vai muito de... Beleza, chegou no final, o lançamento não deu certo, agora chega de avaliar, primeiro, a sua comunicação, a sua copy, ver como que tava ali. Cara, será que eu tava falando bem com a minha audiência? Será que eu conectei com a minha audiência? Segundo ponto é de ver qual que era a sua oferta. Porque às vezes acontece também você atrair um público que não era para sua oferta. Ou porque às vezes acontece, o ticket tá muito barato, né? O preço ali, o curso tá muito barato. Então, por exemplo, tem audiência um público que às vezes quer pagar R$5.000 no negócio e você tá oferecendo um negócio de 197. Desconectou, ele não vai comprar. Ou do mesmo fato, você atraiu um público que tá disposto a gastar 197 e você tá oferecendo um curso de R$1.000. Não vai rolar. A venda não vai conectar. Então, é muito de você também entender a sua oferta. E eu sou muito fã de pesquisas, né? Eu vou falar de novo de pesquisa, porque assim, o que acontece depois que um lançamento, né, deu errado ali? O que você pode fazer? De novo, rodar a pesquisa com as pessoas que participaram do seu lançamento. E rodar as pesquisas justamente perguntando por que você não comprou. Para você justamente entender, falar assim, não, peraí. Ou às vezes tinha um problema com o especialista, às vezes também pode ter. O especialista não conecta. Uhum. Não é um bom especialista, né? Quando a gente vai lançar alguém, a gente olha muito sobre isso, sabe? Se a pessoa é um bom especialista, se a pessoa conecta com a audiência. Então, assim, a gente também, às vezes, pode estar ali, o especialista não colou, não foi bacana. E a sua oferta, sabe, foi ali tudo desalinhado que não conseguiu gerar um resultado bom. Então, assim, vai muito de... Então, e eu tava falando da pesquisa, né? Então, depois você chega no final, você roda uma pesquisa com as pessoas que participaram do lançamento e perguntando. E aí já vai uma coisa legal aqui. O que a gente faz? Quando a gente faz pesquisa, a gente faz pesquisa incentivada. O que é isso? É pesquisa onde a gente dá alguma recompensa por ela responder aquela pesquisa. Legal. Então, assim, eu falo assim, olha, você responde essa pesquisa aqui e eu vou sortear um livro entre as pessoas que responderam.
Ou você responde essa pesquisa aqui e todo mundo que responder, às vezes vai ganhar um call em grupo. Sabe? Esse tipo de coisa que faz com que incentive as pessoas a responderem para que, de fato, você consiga ter respostas e analisar o que deu errado no lançamento. Porque dói você fazer um lançamento e dar errado. E é um processo tão desgastante, né? E o que eu vejo também é que a pesquisa é uma das maiores dificuldades das pessoas quando elas estão entrando nesse mercado, a pesquisa de público. Sim. Pelo que você trouxe pra gente aqui, não conhecer o seu público afeta em tudo. Afeta em você saber por que a oferta não funcionou, em você saber por que não converteu. Tipo, no final das contas, é o público que você tem que conhecer. Exatamente, porque hoje, o que é na internet? A gente tá liderando pessoas, né? A gente tá chamando pessoas para algo, para um futuro. E falando até de oferta, né? O que às vezes acontece? As pessoas, elas estão oferecendo algo que o público, tipo, já é mais do mesmo. Sabe? Naquilo que, tipo, o público não tá interessado. Então, há muito que hoje na internet, o que a gente tem que oferecer? A gente tem que oferecer uma transformação, a gente tem que oferecer uma nova oportunidade, a gente tem que oferecer um futuro para aquela pessoa. Então, é importante com que você, nesse momento que está ali nesse processo, de você justamente atrair as pessoas para um novo futuro, para um novo horizonte. Então, a gente vê, às vezes, muita gente não consegue ter sucesso porque ela não está fazendo esse processo de ser um líder, sabe? É como se a gente pensasse até mesmo na religião. Então, hoje, quando a gente fala da religião, sempre tem ali... eu sou cristã, né? Então, assim, eu vou na igreja, você veria, as pessoas estão ali por um movimento de acreditar em Jesus, tem todo um movimento ali, e aquilo ali move as pessoas. Então, quando você está criando a sua oferta, quando você está criando o seu projeto, você precisa pensar nisso, em criar um movimento, em fazer com que as pessoas queiram sair do estado onde elas estão, elas comprem aquilo que você tem a oferecer e pensando no futuro, sabe? Então, assim, esse é o processo que todas as pessoas que se dão bem na internet, elas fazem isso. Elas estão movendo as pessoas, liderando as pessoas para um futuro, para algo que as pessoas querem buscar, sabe? Estão buscando. Perfeito. Agora, ainda no assunto de lançamentos, você tem uma agência de 8 dígitos aí, né? Tem muitos especialistas, já trabalham com isso há algum tempo. Só que a gente tem visto muitas mudanças no mercado, temos visto muitas pessoas duvidando de alguns métodos, de algumas fórmulas. Então, diz pra gente, você acha que o lançamento tradicional ainda tem futuro? Tem espaço pra galera que tá começando hoje a fazer lançamento? Ou já tem muita gente sofisticada, não tem espaço pros iniciantes? Como é que você enxerga isso? Espaço... Será que ainda tem espaço para fazer lançamento, né? Essa é uma boa pergunta. O lançamento tradicional, que a gente chama, é aquele lançamento das 4 aulas ali, mais gravadas e tal. Agora tá no modo de fazer ao vivo, né? Quando eu comecei, a gente só fazia gravado. Sim. Mas agora tem aula ao vivo e tal. O que acontece? Sim, o nível de consciência das pessoas está maior. Hoje não é tanto uma surpresa quando a pessoa vê um anúncio, ela sabe o que vai ver ali, né? Você aparece um anúncio, oi, vou fazer uma série de aulas ao vivo e blá, 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 se cadastre aqui. Cara, e isso realmente fica batido. As pessoas, elas já estão com nível de consciência sabendo que, beleza, depois disso, vai rolar uma oferta, eu já sei o que tá acontecendo. Ou às vezes a pessoa fala assim, vai ser aula mais ou menos, depois eles vão tentar me jogar um curso. Então, sim, realmente, as pessoas estão com um nível de consciência maior. Porém, isso não significa que não tem espaço. O que acontece é que o mercado, ele sempre vive em ondas. Sempre tem momentos de alta, que estratégias que estão bombando, e às vezes tem estratégia que já tá descendo, tá em declive. Então, o que é importante? Por exemplo, nesse caso do lançamento tradicional, você pode tentar quebrar um pouco, sabe? Tentar fugir do tradicional. Tentar fazer mais atrativo, fazer o diferente. Porque o mercado, ele vai se profissionalizando. O mercado, ele vai ficando mais sério. Então, assim, antes a gente... Nossa, cara, eu vi os criativos no início que a gente fazia. Era, assim, extremamente amador. Era uns negócios muito... Cara, só pra vocês terem ideia, a gente tinha criativo de 5 minutos pra fazer a pessoa se cadastrar no nosso evento. Caramba! 5 minutos de criativo. Era um vídeo de 5 minutos. Então, assim, hoje você faz um criativo de 5 minutos, você já sabe que não vai rolar. Vai flopar. Então, assim, o mercado, ele vai mudando.
Então, ele tem essa mudança. Porém, o que eu gosto tanto do lançamento é que o lançamento, ele é norteado por princípios. Então, assim, e esses princípios, pode passar o tempo que for, eles vão se manter. Então, assim, não importa assim, agora não. Eu, sinceramente, acho que nunca vai chegar num momento e falar assim, lançamento não funciona mais. Não, o lançamento ele vai se tornar cada vez mais profissional, porque as pessoas estão mais conscientes, as pessoas já sabem o que estão por vir. Mas ainda assim, quando você faz um bom trabalho, quando você faz algo diferente, as pessoas falam assim, não é que isso aí é interessante? Não é que isso aí pode ser algo que vai resolver o meu futuro, vai me trazer uma nova oportunidade? Então, assim, lançamento não está esgotado, ainda tem muito espaço. Para quem quer lançar, lance, não tenha medo, só vai, porque realmente tem espaço. E quando a gente fala aqui, né, de fazer diferente e tal, às vezes a pessoa fala assim, caramba, eu não tô conseguindo nem fazer nenhum básico, né? Como é que eu vou fazer o diferente? É verdade. Então, assim, a ideia é, beleza, no primeiro lançamento, você não precisa fazer o negócio mais foda do mundo. Igual eu falei, o meu primeiro lançamento, gente, é ridículo, é tosco. Mas hoje, por exemplo, desse produto de espanhol que a gente lança, já tô, sei lá, acho que eu já fiz mais de 30 lançamentos desse produto. Cara, hoje tá foda, hoje tá tudo a copy linda, maravilhosa. Mas foram anos trabalhando nisso. Então, você não tem que parar ou falar assim, não vou lançar porque não tá tudo maravilhoso. Não, só lança, só começa. E aí, depois, você vai refinando, você vai ajustando, você vai melhorando, vai fazendo coisa mais extraordinária, mais diferente. Então, assim, a ideia é, só não pode parar. Tem que começar. Perfeito. E sendo especialista em copy, hoje você utiliza alguma inteligência artificial em sua operação? Uhum. Quais e como? ChatGPT é meu melhor amigo. Eu não vivo mais sem ChatGPT. Eu uso o principal, né, da OpenAI, que é o ChatGPT. E eu uso muito para produção de conteúdo e para construção de copy. Então, o ChatGPT, ele é muito importante para te dar ideias. Então, ali você consegue... Existem gente que fala assim, usei ChatGPT e não foi legal. Não gostei dessa resposta. Vou te falar, o problema tá mais em você do que no ChatGPT. Porque o ChatGPT, ele realmente consegue te ajudar muito. A ideia do ChatGPT, ele é muito como se fosse um funcionário seu, Sim. um assistente seu. Se chega um funcionário na sua empresa, você vai chegar no primeiro dia, você já quer que ele te entregue a melhor copy do mundo? Não vai entregar. Você tem que ir treinando. E o ChatGPT é da mesma forma. Então, a gente também treina muito ali. Eu tenho vários chats que eu já deixo até fixo ali, onde eu vou conversando e já vou treinando a inteligência artificial para ela justamente conseguir me ajudar nesses meus processos. Então, eu utilizo muito para ter ideias de copy. Então, eu chego ali e falo assim, olha, quero lançar um produto XPTO. Essas são as dores do meu público, o meu público é esse, os desejos do meu público são esses. Eu vou falando sobre o meu público e falo assim, por favor, eu gosto de pedir por favor, né? Eu sou educada com o ChatGPT. Eu também. E depois que ele me dá uma resposta, eu falo obrigada. Então, lógico, né? Pra não ser muito mandona, né? Eu falo assim, por favor, me dê aqui algumas ideias de copy para eu construir, para conversar com a minha audiência. Você manda ali o comando e ele vai trazer as respostas. Eu também utilizo muito para calendário editorial, para construir conteúdo para as redes sociais. Então, para ter ideias ali, para falar assim, o que eu posso construir? Eu estou produzindo conteúdo agora para o meu Instagram e eu utilizo muito ali o ChatGPT para ajudar na construção dos roteiros. Isso facilita muito o processo. Então, realmente não tem mais desculpa, né? Tem que usar o ChatGPT. Pode usar a versão gratuita, né? O ChatGPT tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão paga tá em torno de $25, se eu não me engano. Mas a versão gratuita, ela... Putz... Já é uma mão na roda. Nossa, já é uma mão na roda, sabe? Hoje, assim, eu uso muito também pra analisar, pra tomar decisões. Então, às vezes eu chego e falo assim, olha, tá acontecendo essa situação. O que você me sugere que eu possa fazer? E aí, o ChatGPT, ele vai me trazer ali as análises, as ideias. É meu melhor amigo, sabe? eu só não troco... A única pessoa que eu não troco é meu marido, assim, pelo ChatGPT. Ainda bem, né? Tá ali, graças a Deus, né?
Débora, e você comentou com a gente nos bastidores que uma das coisas que você acredita que é mais importante para uma pessoa ter sucesso no digital é em gerar valor. Então, explica pra gente o que é gerar valor pra você. Qual é a sua visão sobre isso? Legal. Isso, como que acontece a questão de você gerar valor para as pessoas? Basicamente, são duas coisas que você precisa gerar valor. A primeira, você precisa gerar valor para um público, para uma audiência. E a segunda, você precisa gerar valor através de um curso, através de um produto. Aí, explicando mais isso, porque qual que é a ideia? Quando a gente fala de você gerar valor para um público, para uma audiência, você está ali a fim de oferecer, né, buscando oferecer um futuro para essa pessoa, para essa audiência, para um público. E aí a gente fala muito sobre futuro porque é isso que compra, é isso que vende. As pessoas, elas estão buscando algo novo. Hoje, o que fez até a nossa espécie, como seres humanos, a gente persistir, né, tá aí no topo da cadeia alimentar, é porque nós não somos acomodados. Tá no nosso DNA essa questão de buscar melhoria, de buscar coisas novas. Então, quando a gente fala, quando você tá ali gerando valor para sua audiência, é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar em gerar algo novo para elas. Você tem que buscar em gerar um valor para elas, um futuro. Tem o Russell Brunson, que eu gosto muito dele, eu leio todo o material que ele oferece, e ele fala muito sobre isso, como a gente precisa gerar um novo futuro para a sua audiência. E o que às vezes acontece, qual que é um erro que as pessoas cometem? Quando elas vão construir uma copy, quando vão construir uma oferta. Elas ficam querendo oferecer coisas melhoradas e não coisas novas. Então, por exemplo, esses dias a gente estava lá eu estava revisando a copy de um criativo que a gente ia rodar, e aí tinha lá a frase assim, e aqui você vai melhorar o seu espanhol. Eu falei, a nossa audiência não quer melhorar o espanhol. A nossa audiência, ela quer ser fluente em espanhol, ela quer aprender espanhol. Então, assim, às vezes você tem que olhar se a sua oferta não é melhoria. Você é tipo, vou melhorar alguma coisa aqui. Não, as pessoas querem que resolva o problema delas. As pessoas, elas estão cansadas de estarem frustradas, elas estão cansadas da rotina, estão cansadas da vida delas, elas estão buscando algo novo. E é isso que você tem que oferecer. A sua mensagem, ela tem que oferecer justamente isso. Tem que oferecer algo novo para a sua audiência. E o segundo ponto que eu falei, de gerar valor, também consiste no produto, naquilo que você está entregando. Aquilo que você vai entregar para a sua audiência precisa gerar, de fato, uma transformação. E muitas vezes você não entrega apenas aquilo que a sua audiência quer, mas aquilo que a sua audiência também precisa. Então, por exemplo, quando eu fui nesse meu processo de me tornar uma empreendedora, não foi da noite pro dia. Que eu falei assim, ganhei autoestima, que eu falei, não, agora vou arrasar. Não, foi um processo. E o que envolveu muito esse processo? Foi o desenvolvimento de mentalidade. A minha mentalidade, eu desenvolvi muito, eu li muitos livros, estudei muito, fui em muitos eventos. Então, isso... Só que eu não tinha consciência naquela época que eu precisava desenvolver a minha mentalidade. Só que me entregaram isso. Então, assim, essa é a mesma ideia, quando você precisa entregar aquilo que a sua audiência quer e também aquilo que ela precisa. E você como mentor, você como professor, você como autoridade, você sabe o que a sua audiência precisa. Então, você também entrega aquilo que vai, de fato, gerar uma transformação, aquilo que vai resolver o problema. Essa é a ideia. Você precisa resolver o problema e gerar uma transformação. É legal como isso se conecta com conhecer o público, né? Exatamente. Como é que você vai gerar uma transformação sem conhecer o público? É tudo A gente recebeu semana passada o Jonathan Rebelo. E ele falou exatamente sobre isso, que ele usou com uma analogia diferente, que ele falou assim, de capturar a atenção da pessoa. Porque você só consegue capturar a atenção da pessoa quando você conhece ela e sabe que o que você tá falando vai gerar um valor. Ela vai se conectar com a sua mensagem. Exato. É aquilo que ela olha assim e fala assim, putz, não é que o que a Carol tá falando faz sentido pra minha vida? Essa é a sensação. Eu gosto muito, quando eu tô preparando criativos ali, roteiros, né, de vídeos, o que eu gosto de pensar? Eu leio um roteiro, ou quando a copy, né, da minha empresa faz um criativo, eu gosto de ler o roteiro e olhar assim, qual que é a mensagem que a pessoa tá captando aqui? Eu tô falando com ela de fato? Ou é aquele roteiro muito robô, sabe? É um negócio tipo assim, que não conecta. Então, sempre, depois que eu leio uma copy, eu penso assim,
como isso aqui conecta ao que a minha audiência está buscando. Esse exercício, gente, eu faço em literalmente todas as copies. Legal. E por isso que minhas copies são boas, por isso que minhas copies geraram resultado. Porque eu consigo, de fato, entender o que minha audiência tá precisando. E quando as pessoas param para te ouvir, quando você, de fato, tá conversando a linguagem dela, aquilo que ela precisa. Se torna algo natural. Então, ela vai falar assim, cara, isso aí faz sentido, isso aí conecta, é o que eu preciso. Então, é muito isso, sabe? Eu gosto de falar que marketing é entender sobre pessoas. É entender sobre o comportamento humano. A partir do momento que você consegue entender tudo sobre pessoas, sobre comportamento humano, cara, não tem como. Você vai ter muito resultado. Porque você vai realmente conseguir comunicar, vai conseguir atingir as pessoas. Perfeito. Legal. Essa foi uma pergunta muito boa dessa questão do valor. E muito boa sua resposta também, porque traz um senso de responsabilidade. Aham. E a gente tava falando disso com o Jonas essa semana passada, Sim. que à medida que o mercado vai se profissionalizando, você precisa de empresas e negócios profissionais para que o mercado se sustente, se perpetue, né? Porque a gente vê muita galera levando só como uma oportunidade de fazer uma grana. E quando a gente pensa em gerar um valor real, a gente tá falando em LTV, né? Que é quantas vezes você consegue vender pra essa pessoa ao longo do tempo, porque ela fica com você, porque ela vê que não, realmente essa pessoa aqui do outro lado, ela me gera um valor. Exatamente. Verdadeiro. Então isso faz toda a diferença. E com certeza. E a questão é muito assim, é pensar em longo prazo. Sabe? Não a ideia não é só tipo, eu vou entrar aqui, vou ganhar um dinheiro. Cara, eu vejo o empreendedorismo, eu vejo o marketing digital. Eu falei no início, né, que é uma baita de uma oportunidade, tem acesso para todo mundo. E aquelas pessoas que encaram o digital como um negócio de longo prazo, como um negócio tipo, cara, isso aqui é o que eu vou fazer da minha carreira, é o que eu vou fazer do meu trabalho, vou levar isso a sério, vou entregar algo de valor. Tipo, não tem como, sabe? O resultado, ele vem. É consequência, sabe? É consequência natural de você fazer um trabalho bem feito, de você conseguir entender sua audiência, de você entregar um curso bom. Tipo, putz, cara, tem gente que entrega curso ruim. Não dá. Inaceitável já. Não tem mais como. Hoje não rola. Meu, a gente tem... Pra vocês terem uma ideia, são 10 mil alunos no curso de espanhol. A gente não tem nenhum Reclame Aqui. Caramba. Reclame Aqui. Uau, Então, vocês conseguem entender a entrega, Sim. entendeu? O curso ali, a gente faz uma baita de uma entrega. É um trabalho, né, meu? É um coisa trabalho. séria, não é tipo, vou fazer uma grana aqui. Às vezes, a pessoa que não tem muita noção disso ainda, entra no digital pensando, vou fazer um cash flow aqui, vou fazer uma grana, e o desafio tá em fazer a grana. Só que quem tá pensando em longo prazo, o desafio tá em como eu vou vender mais produtos para esse mesmo cliente. Como eu vou melhorar a minha entrega, como eu vou fazer ele ficar fiel ali dentro. Exatamente. O nível de desafio muda, né? É totalmente diferente. Com certeza. Mas já pegando o insight aí do não a melhoria e sim a novidade, né, que a gente pode trazer de novo, nossa audiência ela tá aqui para aprender sobre marketing digital. Então eu vou te fazer uma pergunta que a gente nunca fez para ninguém. Eita! Um conceito novo aqui que vai que é a chave que alguém tá precisando para fazer um lançamento bombástico. Inclusive, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, porque essa é uma pergunta que nunca rolou. Eu vi em suas redes sociais um tema muito interessante, que são as campanhas temáticas. E aqui ninguém nunca falou sobre isso. Então explica pra gente o que são essas campanhas temáticas e qual é a importância delas em nosso negócio, nós, as pessoas que trabalhamos na internet. Legal, boa pergunta. Campanhas temáticas. O que são campanhas temáticas? Campanhas temáticas, a gente bota um tema na campanha. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha, agora a gente tá fazendo um lançamento, e aí nesse lançamento a gente tá usando a temática de cinema. Então, assim, a gente usa toda a nossa identidade visual de cinema, a nossa comunicação, ela também é toda voltada para essa coisa de linguagem de cinema e tal. E por que a gente usa isso? Lembra que eu falei, né, que a gente conversou que os lançamentos, eles hoje precisa profissionalizar, precisa dar aquele toque a mais? É justamente por isso. Então, hoje a gente vai muito em lançamentos temáticos para dar aquela diferenciada, para dar aquele ar de novo, sabe? Então, assim, o seu lançamento, ele sempre vai ter uma boa conversão quando ele tem um ar de novo. E o que a gente busca em fazer essas campanhas temáticas é justamente isso, dar aquilo do tipo, isso aqui parece um negócio diferente. O que é isso aqui? Então, o que a gente faz? A gente sempre começa... E não é nada extraordinário, tá? Porque parece um negócio assim, parece super difícil de fazer. Não é. Então, assim, a ideia é como que a gente começa? Qual que é o nosso
como que é o nosso processo? A gente reúne com a nossa equipe e a gente começa a trocar ideias ali. Assim, gente, então a gente tem um novo lançamento aqui a gente vai fazer, o público que a gente vai ter é esse aqui, e a nossa proposta do lançamento é essa. O que vocês acham que a gente pode usar de tema, o que fica legal e tal? E aí a gente começa esse processo de brainstorm, de nuvem de ideias ali, e aí a gente chega no ponto onde a gente fala assim, cara, acho que a gente pode usar a temática, por exemplo, que foi de cinema. Acho que isso vai conectar, porque a gente conta uma história dentro do lançamento e tal. Acho que isso vai conectar com a nossa audiência. E aí, a partir disso, a gente traz toda a nossa identidade visual, toda a nossa comunicação para o dentro do lançamento. E essa questão da campanha temática, ela tem um único objetivo, de gerar novidade. Então, é por isso que a gente faz essas campanhas temáticas e dão um bom resultado. Então, a gente também, ano passado, a gente fez uma Black Week, na verdade, a gente não faz só a Black Friday é só num único dia, né? A gente faz a Black Week, a gente deixa a semana inteira com promoção. E a gente fez também, modificou completamente nossos vídeos, né? Nossos criativos. A gente geralmente grava os criativos num cenário lá e tal. E aí, para a campanha do Black Week, a gente fez totalmente diferente. Então, a gente mudou o cenário, a gente colocou uma luz preta, tipo, quebrou totalmente o padrão daquilo que a gente já estava fazendo. Por quê? Gerou novidade. Porque hoje a gente tem lá no Instagram do Espanhol de Verdade, são quase 200 mil seguidores. Então, eu tenho uma audiência boa ali, eu tenho uma base legal. Então, eu também preciso gerar novidade para minha base, porque nem todo mundo que tá ali no meu Instagram já comprou no meu produto. Sim. Então, eu preciso também gerar novidade, porque as pessoas ficam cegas muito rápido na internet. Então, você precisa gerar a todo momento novidade. Então, a gente compete com nós mesmos. Sim. Então, assim, a gente compete com nossos criativos mesmo, sabe? Então, assim, a gente, nessa campanha da Black Week, a gente mudou, colocou tudo preto, assim, a professora gravou com um fundo verde, a gente colocou tudo preto, assim, e tal, iluminação, e falou, vem aí a Black Week do Espanhol de Verdade. Cara, e gerou uma baita de uma novidade. A gente poderia ter gravado um vídeo padrãozão, como a gente já gravava, mas isso falou assim, cara, tá aí. É uma coisa diferente, sabe? Capturou a atenção. Capturou a atenção. Então, campanhas temáticas são muito válidas para você dar uma renovada na sua audiência, para você dar uma renovada na sua oferta, para você dar uma renovada nessa captação da atenção da sua audiência. Legal que você falou aí que você junta com a equipe também, para a equipe trazer ideias, né? Quem falou isso também foi o Igor da Hackerettes, vieram aqui gravar o podcast. Ele falou assim que eles fazem um briefing, assim, pra galera trazer ideia de tudo quanto é lado sobre criativos novos. Porque daí, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade de ter uma ideia nova, pra até quebrar o padrão mesmo. Mas você pode usar a sua equipe, você pode usar, até inovar nisso, né? Tipo, você pode trazer ideias de muitas pessoas que trabalham ali com você, que tem uma visão diferente, e isso ajuda pra caramba. Perfeito. Exatamente. A gente faz muito dessas reuniões. Toda vez que a gente tá começando uma campanha nova, a gente reúne com a nossa equipe. Só que antes da gente reunir com a nossa equipe, a gente já passa esse alinhamento. A gente já fala assim, gente, segunda-feira a gente vai ter uma reunião, onde a gente vai discutir, e eu já trago o que a gente vai discutir. Então, a gente vai discutir os novos criativos do lançamento X. E eu já peço para as pessoas pesquisarem. Então, entra na biblioteca de anúncios. Inclusive, a biblioteca de anúncios do Facebook, é só você digitar biblioteca de anúncios no Google, vai aparecer ali. Você consegue ver os anúncios de todas as pessoas que anunciam. Sim. Então, assim, você vai digitar ali o nome de uma página, o nome de... Pode até digitar o nosso, Espanhol de Verdade, pode digitar a Débora Pereira ali, que você vai conseguir ver todos os anúncios daquela empresa. E isso serve muito bem, para você ter justamente ideias. Então, assim, todo o processo que eu vou fazer de construção de copy, de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é olhar o que os outros estão fazendo. É entrar na biblioteca de anúncios. Esse é a primeira coisa que eu faço. Entrar na biblioteca de anúncios, ver o que as pessoas estão fazendo. Então, eu já faço isso para a minha equipe também. Eu peço assim, gente, entra na biblioteca de anúncios, e aí cada um vai entrar em um perfil, tipo, que conhece, sabe? Que tem mais familiaridade. Eu sigo esses projetos. O outro segue
outros projetos. E aí, o legal é você não ficar apenas no seu nicho. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho com espanhol, eu tenho vários cursos, né? Eu tenho espanhol, tenho, já não sei, inglês, marketing digital, marketing, também desenvolvimento pessoal. Tem vários projetos. E aí, o que a gente faz? Eu não fico só nos meus nichos. Por quê? Senão fica um negócio muito manjado. Então, não tem novidade. Porque senão você tá fazendo igual ao seu concorrente. Então, você vai em nichos diferentes. Então, por exemplo, eu lanço espanhol, mas eu entro em players do marketing digital para ter ideias de anúncios para o espanhol. Perfeito. Porque eu penso assim, como que eu posso adaptar isso aqui para minha audiência, para o meu público? Então, não fique só na sua bolha. Procure ir em outros lugares, procure usar outras empresas, outros especialistas, outros cursos, para você realmente chegar nesse processo de, quando você reunir com a sua equipe ali, você ter várias ideias, né? Cada um contribui de alguma forma. Isso é muito importante, isso é muito legal, sabe? De você fazer. E às vezes você pode falar assim, eu não tenho equipe. O que eu faço? Então, com quem que eu vou reunir? Você pode reunir com seus amigos. Perfeito. Então, assim, às vezes pode acontecer de você chegar com seus amigos, assim, ou pessoas do marketing digital que você já conhece, que já tem uma relação. A gente já fez muito isso no início. A gente chegava e falava assim, dá uma olhada aqui nos meus vídeos. O que você acha dos criativos nessa copy? É pedir, sabe? É ter esse acesso a outras pessoas e falar assim, me ajuda aqui também. Não fica achando aí que você vai escrever uma copy, vai vir aqui a ideia de cima, que não vai, meu. Se uma pessoa que com a agência de lançamento de 8 dígitos tem um swipe file e usa a equipe dela para ter ideias, temos que fazer isso, né? Mentes juntas funcionam melhor. É isso. É o mastermind, né? É o mastermind. Exatamente. Agora, Débora, são 9 anos de digital. É muito tempo. Muito tempo. Eu queria entender quais foram os seus maiores aprendizados nesse mercado. Caramba, essa pergunta é boa. Maiores aprendizados. Teve uma vez que eu fui lançar um curso de inglês e não deu certo. E eu falei. E o que aconteceu? Qual que foi a ideia? A gente estava bombando no espanhol. E falei assim, tô tirando de letra com o espanhol, vou tirar de letra o inglês. Eu falei assim, vou tirar de letra. Só que, não é bem assim. E aí eu achei que era só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no projeto de inglês, que ia decolar. Que ia falar assim, agora vou aposentar. Eu lembro que eu até brinquei com meu marido. Falei assim, é hoje que a gente aposenta. No primeiro lançamento que a gente vai fazer, eu falei, é hoje que a gente vai aposentar. Só que não foi bem isso que aconteceu. E aí, então, o que foi o erro? Eu achei que era só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um projeto pro outro. E disso, né, depois a gente acabou... o lançamento não teve o retorno que a gente queria. Teve um resultado bem ruim, na verdade, o projeto todo. A gente tinha expectativa de faturar milhões, só que não se concretizou. E aí, a gente chegou assim e eu falei, cara, beleza. E isso foi um processo, assim, foi muito difícil, sabe? Porque eu tava com autoconfiança, assim, não vai dar errado, né? Vai dar certo. E aí, na hora que deu errado, não passava pela minha cabeça a ideia de dar errado. E na hora que deu errado, eu falei assim, eita, peraí, o que aconteceu aqui? E foi muito de entender que cada mercado, ele tem o seu jeito de você falar. Tem as suas dores, tem os seus desejos. Então, não é simplesmente você chegar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e achar que as coisas vão dar certo. E isso foi um dos meus maiores aprendizados, sabe? Que cada mercado eu preciso estudar, sabe? Quase que eu cheguei até quase com uma soberba. Eu falei assim, não, já sei o que esse mercado quer, então não vou fazer pesquisa, vou direto. Só que não foi o caso. Então, assim, o meu maior aprendizado, de fato, foi, falar que, não, peraí, eu tenho que fazer... É sempre começar, mesmo independente do resultado que você tenha, você sempre precisa refazer aquele processo que você fazia no início. Porque lá no início eu fiz pesquisa de público, fazia tudo. Aí, depois eu falei assim, não preciso mais. Só que, falei, não, precisa. Então, assim, é sempre manter os processos, sabe? Os princípios, né? Os princípios. É sempre você tá muito ligado, você tá muito, de fato, ali conectado
com aquilo que você tá fazendo, com seus princípios, e não achar que só porque você agora tá bombando, que tem resultado, que você pode deixar as coisas, sabe? Tipo assim, não preciso mais, pode passar por cima. Então, assim, acho que isso foi um dos maiores aprendizados pra mim. E eu também tive muitos outros aprendizados relacionados à questão de desenvolvimento pessoal. Isso pra mim também foi um processo que eu tive, né? Igual eu falei no início, eu tinha muito desafio com a questão de me achar... Eu achava muito feia, eu não conseguia, sabe? Não tinha autoestima boa. Então, foi um processo muito de me enxergar, de aceitar como eu era. E eu falei assim, não, peraí, eu sou assim, e me aceitar, eu tenho os meus defeitos. E isso me ajudou, sabe? Eu faço terapia até hoje, isso também me ajuda muito. Hoje, todo empreendedor eu falo que precisa fazer terapia, porque não é fácil. Até quem não é empreendedor também, né? Literalmente, todas as pessoas. Sim. Eu tenho uma teoria, né, que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria muito melhor. De fato. As pessoas conseguiriam muito mais entender uma a outra. Com certeza. Isso faria muita diferença. Então, assim, hoje eu faço terapia, foi um processo de eu me conhecer, entender as minhas falhas, entender os meus pontos positivos. Eu falei, caramba, e foi um processo bacana, assim. Eu acho que da minha jornada, assim, que eu mais gostei foi disso, sabe? De chegar na mulher que eu sempre quis ser. Legal. Esses dias eu tava arrumando meu guarda-roupa e eu encontrei um livro lá de 2016 de desenvolvimento pessoal que eu tinha comprado, que era chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E eu fiz uma dedicatória pra mim, né? Sério? Da Brené Brown? Aham. Legal. E eu escrevi lá naquele livro, falei assim... futura... Eu não vou lembrar exatamente aqui, mas era Futura Débora. Isso aqui eu estou investindo em você, você é foda e não sei o quê. Aí, tipo, eu encontrei esses dias agora... E eu me emocionei, sabe? Porque eu falei assim, caramba, foi isso, sabe? Tipo, eu investi em mim e hoje eu me tornei aquela pessoa, tipo, que eu nunca achei que eu poderia ser, sabe? Mas então, que assim, tava ali, escondidinha. Mas que tava ali, tinha o desejo. Exato. E o Então, tempo isso é é implacável. E O tempo passa. Se você estiver no caminho, as coisas vão chegar, né? O tempo é seu melhor amigo. Que legal. Essa foi a reflexão do almoço, a reflexão do podcast. Verdade. Mas Débora, aproveitando também da sua experiência, quais são as dores mais comuns e latentes que você identifica na galera que está começando no mercado através dos lançamentos? Você fala específica pra quem tá lançando? Vou começar no mercado digital, vou fazer o lançamento do meu produto. O que é que você visualiza que são as dores mais comuns e latentes dessa galera? Cara, eu diria que primeiro é desenhar uma oferta, né, que a gente já falou bastante sobre isso. Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande. E segundo também as pessoas não sabem como fazer. Então, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina que falou assim, Débora, quero lançar aqui e tal, só que, tipo, eu não sei como que eu faço. E no caso, ela era especialista, né? Ela tem o conteúdo. E ela falou assim, eu não sei qual que é o caminho que eu devo percorrer. E o outro lado, e uma outra dor, é também nas pessoas que não têm especialidade, que era o meu caso. Né? Eu não achava que eu ia conseguir lançar nada. Tipo assim, eu não me via como especialista de algo. Então, até por isso que eu lancei outras pessoas ali no início. Então, porque realmente eu falei assim, não consigo, não tenho uma especialidade, não sou autoridade em nada. Então, assim, mas agora falando mais desse processo das pessoas que não sabem o que fazer, né? E agora, o que eu faço? Quero lançar alguma coisa, o que eu faço? Então, primeira coisa, ou você pode, se você é um especialista, ou você pode se juntar com uma agência, que é o meu caso, né? Hoje, né, eu tenho sócios, então as pessoas vêm, a gente faz uma sociedade e a gente lança juntos. Então, se você tem essa possibilidade, é uma possibilidade muito boa. Eu, inclusive, assim, até recomendo, sabe? Que eu vejo como um dos melhores caminhos. E eu não tô puxando sardinha aqui pro meu lado, nem nada disso, mas assim... É porque realmente você, como especialista, você pode focar mais o seu tempo na produção de conteúdo, na construção da sua audiência, em você se tornar uma autoridade, em construir o curso, que, gente, dá trabalho construir curso. Então, você tem que gastar energia para isso. E, além disso, o bom que se você junta com uma agência, ou não precisa ser uma agência, sabe? Precisa ser, por exemplo, como eu fiz com meu marido. Eram os dois ali... Cada um tinha uma especialidade, a gente se juntou e lançamos outras pessoas. Uhum. Então, assim,
E você pode se juntar também com outras pessoas nesse mesmo termo, sabe? Nesse mesmo caso que eu citei aqui. Então, você junta com outra pessoa ali que vai ter uma habilidade em marketing, que vai conhecer mais sobre tráfego, que é muito importante, tráfego pago, né? Anúncios. Então, tudo isso você pode... Eu recomendaria, assim, que o melhor caminho é, de fato, você se juntar com outra pessoa, fazer uma sociedade. E aí, para isso, claro, você tem que fazer contrato, tem que ser um negócio direitinho, sabe? Não é um negócio, tipo, chutado. Não, faz um contrato, pensa naquilo, é longo prazo. O jogo é longo prazo. Então, para quem tá querendo começar, você pode chegar e abordar outras pessoas que você vê que já tem potencial ali conhece marketing e tal, fala assim, eu tenho aqui um projeto, será que a gente não pode fazer uma sociedade, a gente lançar juntos e tal? Isso também é um bom caminho, sabe? Então, assim, eu diria assim que hoje o caminho mais fácil, de fato, seria esse. Sem contar que a sociedade é tipo um casamento também, né? Você tem que escolher muito bem a pessoa, tenha que ter pelo menos valores parecidos com os seus e pensar, como você disse, no longo prazo. Com certeza. Eu tenho a minha sociedade, né? Eu trabalho com meu marido, gente. Imagina o que é isso, né? Eu trabalho com o marido. 7 anos trabalhando juntos. E, além disso, tem os outros especialistas que também são sócios. E eu vejo que o segredo para você conseguir ter sociedades duradouras é você entender os valores da outra pessoa. Então, por muito tempo, às vezes, eu e meu marido, a gente tinha embate dentro da sociedade porque a gente não estava entendendo o valor do outro. Então, às vezes, a gente brigava, tinha uma discussão, assim, e aí, quando você ia entender de fato o que estava acontecendo, eram valores que estavam brigando. Eram valores ali que uma coisa que é importante para um não era tão importante para o outro e estava entrando em conflito. Então, assim, hoje eu vejo que depois, o que melhorou muito a minha relação com todos os meus sócios foi entender o que era importante para cada um desses sócios. Entender os valores de cada um desses sócios. E aí, a partir do momento que você entende esses valores, você fala assim, então isso aqui é importante para o fulano. Isso aqui é importante para o ciclano. Então, você consegue, sabe, ter uma sociedade, de fato, que dura. Mas, gente, é desafio. Vocês vão ter desavenças, faz parte. E outra coisa que eu vejo também que muita gente larga logo de uma agência ou, enfim, dá conflito, é porque tá com a expectativa desalinhada. Tem gente que já chega e fala assim, no primeiro lançamento já vou fazer 7 dígitos, já vou bater R$1 milhão. Acontece bastante. Não é bem assim. Então, assim, se bater 7 dígitos, porra, bacana. Brilhou. Brilhou. Estrelinha pra você. Mas isso é fora do padrão. Então, assim, alinha suas expectativas. E e até pra quem é a agência também, você precisa alinhar suas expectativas com os seus especialistas. Porque às vezes os especialistas já chegam assim, uau, vamos fazer milhões. Então, assim, aí depois ele desanima, né? Aí chega, faz o lançamento, não teve resultado tão bom, aí fala, putz. Gente, eu já vi gente desanimada porque tinha feito lançamento de R$500 mil, tipo assim, botando R$100 mil, fez lançamento de 500 mil e tava desanimada. A gente viu uns casos desses. Assim, gente, cara, como assim? Inclusive, convidados nossos, né, contaram histórias semelhantes. Ai, porque faturei fica... R$300 mil. Exatamente. Não sei que é faturar 1 milhão. Não, ainda botando R$50 mil. Coloquei R$50 mil de anúncios. Exatamente. Ou então aquela pessoa que não investe nada, mas tem um ROI absurdo, mas não é o 6 em 7. Então, nossa, fracassei. Nossa, deu errado. Exatamente. É uma doideira, uma distorção de realidade muito grande que tem no mercado. Então, assim, não fique ligado a isso, sabe? Se você fez o resultado que for, já é bom, sabe? Já é o começo. E principalmente nos primeiros lançamentos, gente. Tipo, vai ali, faz o trabalho de casa, o dever de casa, vai construindo, sabe? Então, assim, a gente conseguiu, no nosso primeiro lançamento, a gente fez 6 dígitos do espanhol. Eu coloquei todo o dinheiro da minha vida, que era R$7 mil. Eu coloquei R$7 mil, o meu marido também colocou R$7 mil, e a gente conseguiu bater 6 dígitos no primeiro lançamento. A gente fez R$100 mil de faturamento. Mas foi, assim, um ponto muito fora da curva. Então, assim, você não pode usar como referência o resultado que eu tive no meu lançamento
E carregar, e depois se sentir mal, e comparação, né? Hoje a comparação é muito forte. Sim. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem um resultado, fala assim, ai, mas não foi bom, não é o suficiente. Meu, se você tá fazendo ali uma grana, se você tá construindo um negócio, é o suficiente, sabe? Porque são os degraus que você tá subindo. Então, isso faz parte dessa construção que você vai trabalhando. Legal. Exato. Agora, Débora, baseado na sua experiência aí de 9 anos de digital, olhando lá pra frente, uma visão mais futurista, o que você acha que o marketing digital tá saturado hoje? Cara, isso é uma pergunta boa. O que eu diria? Hoje a gente já tem muitos grandes players, por exemplo, falando de renda extra. Uhum. Então, se você vai lançar, você não vai começar a lançar de renda extra. Tem um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul, que ele fala justamente que quando você tem que buscar um mercado, quando você vai trabalhar, você tem que buscar os mercados que são o Oceano Azul, que não tem os tubarões grandes. Então, hoje, você precisa olhar, quando você vai avaliar um mercado, olhar os tubarões grandes. Então, por exemplo, um mercado hoje que tem muito tubarão grande, gente com grana para investir em anúncio e tal, tipo, de renda extra e tal. Então, não faz sentido hoje você falar assim, vou competir com esses players. Não, você não... A ideia existe uma frase que eu gosto muito que é assim, dentro de todo o mercado, existe uma lacuna, que dentro dessa lacuna existe um mercado inteiro a ser explorado. O que significa essa frase aqui, toda grande aqui? Significa o seguinte, beleza, você não vai falar de renda extra, mas talvez você pode falar de renda extra voltado para mães que têm uma carga horária de 8 horas e só conseguem trabalhar 2 horas por dia. Você entende? Você subnichou. Uhum. Então, a ideia do mercado, quando você escolhe, é muito isso, sabe? Você não ir direto onde estão os peixes grandes, ali, onde já tem os tubarões, mas você ir direto ao ponto onde estão aquilo que tem pouca gente falando. Não precisa ser algo que não tem ninguém falando, mas que tem poucas pessoas falando. Então, porque isso vai fazer muito a diferença, sabe? E a gente fala que... citei antes aqui o Russell Brunson. O Russell Brunson, ele tem um framework, um processo que ele fala que existem os 3 principais mercados, que é o mercado de riqueza, que é o mercado de saúde e o mercado de relacionamento. Esses são os 3 mercados mais atrativos. E dentro desses mercados, existem os subnichos, né? Os mercados as especificações ali. Então, quando você vai procurar um mercado, o importante é que você esteja dentro desses 3 mercados ou traga a sua oferta para algum desses 3. Então, por exemplo, confeitaria. Você pode trazer a confeitaria, por exemplo, para doces fitness, que é saúde. Você pode trazer a confeitaria para ensinar outras confeiteiras a ganhar dinheiro com isso. Então, riqueza. Então, assim, é sempre importante você trazer o seu mercado, trazer o seu produto, trazer a sua oferta para essas 3 frentes aqui. E sempre subnichar. Então, é sempre encontrar aquela lacuna. Não chegar a querer brigar com os tubarões. Então, por exemplo, hoje eu sei que se chegar alguém querendo lançar curso de espanhol, é muito difícil, porque eu sou um concorrente muito forte. Ela não consegue me bater como concorrente. Porque eu vou fazer um lançamento, eu coloco muito anúncio. Eu tenho um budget grande para colocar no lançamento. Então, se essa pessoa ela compete comigo, é difícil. Mas se ela quer lançar por exemplo, mas eu não sirvo todo o mercado de espanhol. Então, tem vários espaços ali para quem quer, por exemplo, lançar um curso de espanhol. Tem várias coisas ali que dá para ser lançada. Então, assim, essa é a ideia. É nunca você querer competir com um tubarão grande, mas sempre encontrar os pontos ali que tem pouca gente falando. Isso é onde você consegue encontrar um nicho bom. E, de fato, um dos grandes segredos para você conseguir ter muito sucesso é você estar num mercado bom. O mercado conta muito, faz muita diferença.
Fantástico. Essa é uma ótima perspectiva. Muito. Já deixa um like, inclusive, nessa dica. Eu tenho um casal de amigos que estão vendendo inglês para médicos. Exatamente. E aqui na QIFI, eu acredito mesmo? fielmente que eles vão bater 1 milhão Olha aí, e vão imagina. gravar aqui com a gente. Diogo e Dica, tô esperando vocês aqui, Tá vendo? Eles subnicharam. ó. Aham. Inglês, só que pra médico. Eu nunca tinha visto produto disso. Ou seja, o mercado tá saturado de falta de criatividade. Exatamente. Não é isso? E de bons profissionais. De gente bons fazendo, profissionais. fazendo todo mundo fazer igual, né? Exato. Perfeito. É, um monte de copia e cola aí, seus fake. Presta atenção, hein? O podcast tá aqui, ó. O KiwiCast tá aqui pra te ajudar a não ser um copia e cola. É verdade. Débora, nós temos uma caixinha de perguntas aqui. Você topa responder? Bora! Olha, já vou começar aqui com a Flávia Pessouza. Débora, como fazer um bom lançamento quando se tem pouca verba para investir em tráfego pago? Boa! Essa pergunta é aquilo que eu até eu falei antes, né? Você tem que ir subindo os degraus. Claro que você ter audiência, né? Por que ela quer o tráfego ali? Porque ela quer atrair pessoas para o lançamento, né? Audiência. É claro que o tráfego, ele faz muita diferença para um resultado bom de um lançamento. Você precisa ter audiência. Mas o tráfego pago não é a única alternativa. A gente tem o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? É o tráfego que você não paga. É o tráfego gratuito, que vem através da produção de conteúdo. Então, se você não tem tanto budget para fazer um tráfego pago, você tem que buscar fazer o tráfego orgânico muito forte. Aí você tem que compensar através do tráfego orgânico. Ou seja, o que seria isso? Entregar vídeo muito foda, entregar conteúdo intencional, sabe? Não é só aquele tipo, Sim. chega no final do dia, tá tipo morto de cansado e vai gravar qualquer coisa. Não. Tipo, grava um conteúdo intencional, tipo, seja muito boa no tráfego orgânico para você conseguir, de fato, compensar essa questão de não ter um tráfego orgânico, o tráfego pago, você não ter muito budget. Porque realmente faz muita diferença você ter audiência dentro do seu lançamento. Você precisa Perfeito. Show. Pergunta da @eumicapaz. É possível ainda fazer 6 em 7 hoje, no cenário pós-pandemia? Sim. Inclusive, este ano está muito bom para lançamentos. Esse ano o ano passado foi um ano muito difícil para o mercado. A gente sentiu deu uma diminuída, né? Lá na pandemia, foi maravilhoso. Fizemos resultados incríveis. E aí, ano passado, a gente sentiu que deu aquela ressaca, assim, né? Deu uma baixada. Mas esse ano, a gente já notou que os resultados estão bem legais. A gente fez lançamentos aí que tivemos uma conversão muito boa. E a gente notou que o mercado está bom. O mercado está para peixes. Legal. Legal. Então, assim, sim, consegue totalmente fazer. Perfeito. Joga sua rede, Mica. Olha, pergunta do Conrado von Held. Como foi a experiência de trabalhar e viajar ao mesmo tempo? Quais os desafios? Legal. Esse te acompanha, hein? Esse é meu amigo. Conrado. Um abraço, Conrado. Bom, pra quem não sabe, eu fiquei 1 ano como nômade, né? Eu viajei, fiquei 1 ano viajando sem casa fixa. E foi um processo, assim, foi bem natural, sabe? Então, assim, eu já tinha com a minha empresa, a gente sempre trabalhou muito no modelo escrito, sabe? Tipo, mandava mensagens mais por escrito. A gente tem reunião, claro, mas assim, mesmo presencial, a gente dava um foco bastante no escrito, assim. E em processos. Então, hoje uma empresa, para rodar bem, ela precisa de processos. E lá na nossa empresa, na Uni, a gente usa muito processos para tudo que a gente faz. Então, é tudo documentado. Então, assim, quando a gente conseguiu viajar e manteve a nossa empresa rodando, a gente fazia lançamentos e tal, é porque a gente estava com o playbook, a gente estava com os processos muito bem estruturados. Então, isso realmente ajuda, sabe? Dá uma liberdade, porque vai chegar o funcionário, vai chegar a pessoa da sua equipe, e ela já vai saber o que ela precisa fazer, sabe? Então, tipo, tem isso, aquilo. Então, isso foi o que possibilitou, de fato, a gente conseguir viajar, conseguir ter dessa liberdade, essa experiência aí que foi incrível. Legal. Nossa. Pergunta da Ribeiro _Letícia. Usar e-mails no lançamento ainda é importante? E o WhatsApp? Sim, as 2 ferramentas são extremamente importantes. Claro que depende do seu público. Então, assim, a gente tem um público lá, a gente já lançou curso que, por exemplo,
de jovens. E jovens que ainda não tinham nem 18 anos. Esse é um público que não abre e-mail. Então, realmente, nesse caso, a gente não usava tanto e-mail, né? Usava mais o WhatsApp. Mas se o seu público, ele usa e-mail, se ele usa o WhatsApp, você tem que usar não só, não é um ou outro, são os dois. Então, a gente faz lançamento onde a gente manda e-mail pra caramba, a gente manda mensagem no WhatsApp pra caramba, porque a gente, de fato, utiliza as duas ferramentas. Essas são ferramentas, né? Uhum. Então, para deixar a nossa base aquecida, para deixar a nossa base ali empolgada com o nosso lançamento. Então, a gente usa as duas ferramentas. E o e-mail eu gosto muito porque a lead que lê o e-mail é uma lead mais aquecida do que a lead que só tá no WhatsApp. Porque depende muito do momento que a pessoa está. Então, quando que a pessoa abre o WhatsApp? Putz, às vezes ela tá, sei lá, sabe, no banheiro ela tá lendo o WhatsApp. Mas a lead que abre o e-mail, geralmente ela vai começar a trabalhar, ela abre ali a caixa de e-mail dela. Então, assim, é o momento que a lead tá. Então, a lead, né, a pessoa, tá? Então, a pessoa tá ali, tipo, cara, ela tá no computador, ela tá... Sabe? Então, assim, ela é uma lead muito mais interessante. A lead que vem do e-mail por isso. Porque ela tá... É o momento que ela tá. Mas o WhatsApp a gente usa muito para avisos, a gente, né, não substituiu, né? Tem muita gente, às vezes, que eu vejo que nem usa mais e-mail no lançamento. Mas eu gosto disso, porque o e-mail é aquela lead mais aquecida. É a lead que tá ali, que tá no momento oportuno, sabe? É a lead que tá, tipo, preparada, sabe? Legal. Muito bom. Cada episódio que passa, a conclusão é a mesma. Que no digital, tudo funciona. Você fala, não, mas não vai usar mais e-mail. Mas tem gente que usa e-mail e tem um resultado incrível com e-mail. Aí tem a pessoa que vai e tá fazendo um resultado absurdo com tabula. Sendo que o pessoal, não, o tráfego é só o Facebook. Tudo funciona no digital, né? Basta você escolher aquela coisa e ficar muito bom nisso que vai gerar resultado. Boa. Olha, a gente costuma finalizar nosso bate-papo com uma pergunta reflexiva. Tá preparado? Vou até bater o olho. Olha, vamos imaginar agora que você vai fazer um anúncio. Só que esse anúncio ele não vai ser só disponibilizado nas plataformas tradicionais de anúncio do marketing digital. Então ela vai sair em Facebook, em Google Ads, vai sair no Taboola, só que ela também vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então também o seu anúncio ele vai sair na televisão, no rádio, no outdoor e tudo que der. E esse anúncio, Débora, ele vai conter uma mensagem sua, direcionada para a galera que está iniciando hoje no marketing digital. Então, que mensagem você deixaria para essa audiência? Cara, isso parece até uma pergunta de Enem, né? Quase que quando você começou, eu falei assim, vai virar uma pergunta de Enem aqui. Começou a suar no ano passado, meu Deus. Tipo assim, tá aqui. E aí? Tá aqui, meu. Legal, muito bom. A mensagem que eu deixaria é aquilo que eu falei no início. Pare de lutar contra você. Não fique, tipo, usando o que você tem hoje como algo para impedir para você crescer. Então, vá do jeito que você tem, vá com os recursos que você tem, vá com o jeito que você fala, só vá. Então, todas as pessoas que têm sucesso, elas têm um ponto em comum. Elas começaram. Eu Clicou, não clicou, eu cara? cliquei agora, eu comprei. Não clicou Eu você? comprei e eu nem sei qual é o produto. Olha aí. Foi É boa boa. assim, né? A cópia é boa assim, ó. Top, muito bom. Adoro isso de não lutar contra si mesmo. Exato. Boa. Aceitação é o caminho, ó. Very Sim. good. Eu acho que esse episódio aqui foi tão bom pra galera quanto foi pra gente. Eu espero que você tenha gostado Legal. também do Nossa, eu bate-papo. adorei. O feeling tava certo. Tava certo. Bem E demais. aí, ó. Top. Obrigada, pessoal. Eu fico muito feliz. Espero ter contribuído com todo mundo aí que estava assistindo. E uma gratidão aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Tamo junto. Mas não terminamos. Não terminamos. Por quê? Porque temos presentes. Temos presente. Temos presentes pra Débora, pro Sérgio, inclusive. É verdade. É. O Sérgio tá mais feliz que a Débora. Presente. Tem que fazer o podcast com o Sérgio também, Tem hein? que fazer com o Sérgio, O Sérgio é bom de justamente. digital. Deu pra ver ali Justamente. que o conhecimento tá Cara, ali. Justamente. Ô, Pedro, Caramba. você podia entregar pro Sérgio aí já? Esse daí é dele. E esse aqui é seu, Débora. É seu, Obrigada, Pedro. Olha lá. Uau! Já faz parte da caneca, só que a sua tá bem mais personalizada, parece mais. A sua já foi alfa, a nossa foi beta. Caramba, ficou demais. Incrível.
Obrigada, Só pra gente. agradecer Curtiu? mesmo a sua presença. Amei. Que bom Legal. que você gostou. Isso aqui eu já vou comendo tudo. Adoro. Ô, Débora, e pras pessoas que querem te encontrar nas redes sociais, porque depois desse podcast vai surgir uma galera lá. Legal. surgir. Deixa aí as suas redes sociais pra galera. Show! Então, meu Instagram é a.debora.pereira. E eu também tô com um canal de YouTube, que é Débora Pereira também. Legal. Só me encontrar lá. Vai Show. aparecer aí na tela. Perfeito. E depois de um podcast incrível como esse, o que as pessoas precisam fazer, Marcelo? Vou aqui pro lado, olha, pra você que ficou com a gente até o final, em primeiro lugar, parabéns. Você aproveitou aqui com a gente um podcast incrível. E se você ainda não deixou o like, já deixa aí o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que sair mais um KiwiCast. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu hoje com essa pessoa incrível, a Débora Pereira. E nós nos vemos onde, Carol? No próximo KiwiCast, é um compromisso. Eu te vejo lá. lá. Valeu.